Completamos este ano 3 anos da Caminhada da Prosperidade. Caminhada da Prosperidade não é curso de prosperidade, é um grupo de estudo que estuda os livros da Verdade da Vida da Seiichi Onoye, com o objetivo de conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, liberta-se dos problemas, das dificuldades, das dores e consegue prosperar na vida. Como? Através de práticas e exercícios que são passados durante o estudo da caminhada da vida, com o objetivo de purificar a matriz da mente. Matriz da mente, o que é? São as gravações que estão no seu subconsciente, no nosso subconsciente, que são conhecidos como pecado, ilusão, karma negativa, crença negativa, e que formam o encobrimento da nossa natureza divina, da nossa força da vida. Por isso não temos coragem, determinação, resiliência para enfrentar dificuldades. Com isso, elimina os karmas negativos e também aprende-se a acumular os karmas positivos. Estudamos nestes 3 anos o livro A Humanidade Isenta do Pecado, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, e este ano estudamos o livro Sermão da Montanha, que basicamente estuda a lei da causa e efeito, a lei da causalidade. Para aplicar tudo isso que nós estudamos nestes 3 anos, a aplicação é o que faz concretizar o seu projeto, o seu plano de vida, seus sonhos, suas determinações. Vamos ver o estudo que realizamos no grupo da caminhada, a última reunião da caminhada da prosperidade, que culminou com o que faz concretizar o seu projeto Prosperidade. Como aplicar tudo aquilo que nós estudamos até hoje para fazer seu plano de vida, seu projeto de vida? Primeira coisa que nós aprendemos na Seiichi Onoye, a mais importante, uma das mais importantes, é você entender a correta relação entre céu e terra, ou Deus e homem. Céu não é um lugar distante, em algum lugar no espaço que você vai depois que morre. Céu é o mundo da primeira criação, tudo aquilo que Deus criou, como está no Gênesis 1, e ao final foi criado o homem, a sua imagem e semelhança. Foi criado o homem verdadeiro, o homem de som, o homem filho de Deus. Por isso que é sua imagem e semelhança. O mundo terreno é o mundo da segunda criação, onde foi criado o homem pó da terra, e nela foi alojado a vida, que é como está no Gênesis, seria o sopro da vida. O homem verdadeiro que foi criado aqui na primeira criação se aloja. Isso que está na Sutra Sagrada, o homem cuja natureza é real e vida espírito. Vida espírito foi o homem criado por Deus. Tece o casulo de carne com os fios da mente, nele instala a si próprio, ou seja, a vida espírito, ou de som, e seu espírito. O que seria o espírito? O espírito seria a vibração mental da vida espírito. E qual é a função do espírito? Comandar o cérebro, funciona como nossa consciência. O mundo terreno é o mundo da projeção da mente, ou seja, tudo o que acontece nesse mundo fenomênico, fatos fenomênicos, acontecimentos, aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, no mundo, fatos e acontecimentos são criações da mente humana, não tem nada a ver com Deus. Porque aí é exatamente onde muitas pessoas questionam, dizendo que não existe Deus, que como pode ser um Deus tão cruel, né?
e é a argumentação dos que não acreditam em Deus. O Deus não tem nada a ver com o que acontece aqui nesse mundo. O que acontece nesse mundo é fruto do pensamento humano. Individualmente, no que se afeta em relação à sua vida e coletivamente, principalmente coletivamente, como nós vivemos no mar de mundo da mente coletiva, nós somos arrastados por coisas e acontecimentos desse mundo. Então dá a impressão que é um caos total. Mas não é um caos total. Isso não tem nada a ver com Deus. Se entender o mundo da projeção da mente, você vai entender por que essas coisas acontecem com as pessoas. O mundo da projeção da mente é o mundo onde o homem expressa aquilo que Deus criou, aquilo que Deus criou é o de sou, que viu que tudo era bom, tudo era perfeito. E onde o homem também expressa o amor, ou seja, vivifica o próximo, que é amar o próximo como a si mesmo. Vivificar o próximo é ajudar, suprir, principalmente suprir o outro com as coisas que ele necessita, isso através do nosso trabalho. A mente, então, é o meio para expressar as criações de Deus na Terra. O subconsciente é o canal de ligação entre céu e terra. Subconsciente é através da vibração mental. Quando se diz canal de ligação, né, que tem um duto ligando, é como se fosse por internet, por vibração mental. E a mente de Deus se manifesta neste mundo por intermédio do nosso subconsciente. E daí a importância de entender que se subconsciente é canal de ligação e Deus manifesta através do nosso subconsciente, o subconsciente tem que estar limpo, tem que estar isento de sujeiras. Por isso que na Sutra diz, desejando purificar o mundo da projeção da mente, ou seja, desejando que coisas boas aconteçam nesse mundo, é preciso purificar a mente e eliminar as notas da ilusão. Uma das coisas que tem que aplicar, quer dizer, tudo que tem que aplicar está resumido aqui. Você tem que usar a mente para expressar Deus. Mas Deus deu toda a liberdade ao homem. Se ele quiser expressar, ele expressa. Se não quiser, cria da sua cabeça e aí faz besteira. A mente que age desligada da mente de Deus acaba fazendo besteira, cria coisas ruins na vida, cria doença, cria pobreza, cria dor, cria infelicidade. Então, se você entender esse esquema, você vai fazer com que sua vida seja boa, tranquila. Ser rico é outro problema, né? Muitas pessoas questionam, né? Isso vai deixar você rico? Depende muito de você ser rico ou não. Depende quanto você deseja, qual a tua intensidade de querer ser rico e quanto você age para ser rico. Aí é problema de cada um. O que importa é que você tem que ser feliz. Quanto de dinheiro precisa para ser feliz é problema de cada um. Entendendo essa relação entre Deus e o homem, céu e terra, você vai entender o objetivo do mundo e a finalidade da vida humana, que é fazer a sua vontade na terra como no céu. Por isso que Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus, aquilo que Deus criou, e fazer manifestar aqui na Terra. Se fizer isso, todas as coisas serão dadas por acréscimo. Aí é o segredo da vida feliz.
O mundo fenomênico, então, é projeção da mente, o mundo da segunda criação. E a nossa existência é o mundo da expressão de Deus, que é fazer a sua vontade na Terra, revelar Deus na nossa vida, que é vivificar, amar o próximo. O objetivo do mundo e a finalidade da vida neste mundo, resumindo, é para expressar Deus nesse mundo e para você vivificar o outro. Este mundo é o mundo da expressão de Deus, onde as ideias de Deus, a vontade de Deus é feita aqui na Terra. Este mundo é o mundo da vivificação mútua. Só que ele não obrigou, né? Aí é que está a grande questão. Deu toda a liberdade ao homem. O tal do livre-arbítrio é uma coisa complicada, né, de entender. Deu toda a liberdade. Se não desse, o homem com toda certeza estaria reclamando, né? Que lugar chato, né? Só acontece as coisas que já estão programadas por Deus, não tem nenhuma emoção. Estaria reclamando, não teria nenhuma guerra, não teria nenhuma briga, que mundo chato. Realmente acho que seria chato. Céu não é um lugar muito bom de morar, na minha concepção, muito monótono. Este mundo é o mundo da expressão de Deus. É para fazer isso. E esse mundo é onde você deve vivificar o outro. Esse é o teu norte da tua vida. Se você fizer isso, as tuas ações expressarem essas duas coisas, todas as coisas virão por acréscimo. Outra coisa que nós entendemos na Seichonoye é que Deus não é um ser cruel que fica fiscalizando o homem para castigar o homem, fazer sofrer, e que Deus se manifesta neste mundo como lei. Por quê? Para ser impessoal, para ser imparcial, mas, mesmo sendo lei, a lei maior é a lei do amor, a lei do espírito, a lei da vida. Enfim, uma coisa muito importante, você tem que ter isso na tua mente. Deus criou o homem para ser feliz. Quanto mais eu reconheço que eu nasci para ser feliz, mais feliz vou ser. Então, dá um jeito de acreditar que nasceu para ser feliz. Não tem outra forma. Quanto mais você reconhece, aceita isso, mais isto vai acontecer, porque Deus vai entender que isso é a tua vontade. Ele não te obriga, mas se você aceitar que quer ser feliz, ele vai fazer você feliz. Mas se você não aceitar, ele vai dizer: seja feita a sua vontade, vontade humana, né? A lei é um meio para nortear a ação, mas para haver a lei existe o Criador, o Espírito do Criador, que é o princípio fundamental. Por isso, não devemos enaltecer unicamente a lei da causa e efeito ou leis mentais, como se nela resumissem todos os atributos de Deus. A lei é o meio pela qual acha o princípio fundamental que é Deus. Devemos conscientizar da existência do princípio fundamental. Não é possível haver teatro sem ator, canto sem cantor. Para haver a lei, antes existe o princípio fundamental que é Deus. As leis mentais, então, são regidas pelo princípio fundamental que é Deus. E para você usar as leis mentais corretamente, primeiro deve conhecer o princípio fundamental e seguir esses princípios fundamentais, que são a mente de Deus, que foi objeto dos primeiros estudos do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que é a parte mais importante daquele livro, que são 2 capítulos inicial que ninguém lê. Todo mundo fala: como é que eu vou usar minha mente para fazer isso, fazer aquilo? Só que para usar a mente, usar as leis mentais corretamente, você tem que aprender
a mente de Deus. Se você não entender a mente de Deus, você não vai conseguir usar a lei que foi criada por Deus. Vai querer usar do jeito que você quer que aconteça e as coisas não acontecem. Se eu obedecer à lei, a lei obedece a mim. Devemos refletir que por trás do mundo visível, das coisas materiais, existe o invisível, e que por trás do limitado, que é a matéria, existe o ilimitado. Que hoje a própria ciência, a física, comprova isso. São as partículas subatômicas, que têm muito mais poder do que qualquer outra coisa. Tem um poder gigantesco num átomozinho de nada. Para que algo possa existir ou estar manifestado, é preciso haver a mente. Vida que cria a forma, que é a matéria e sustenta a forma. Então, a matéria é criada pela mente e ela é sustentada pela mente. Se a mente que criou a forma e que sustenta a forma deixar de existir, a matéria desaparece. Então, esse é o ciência mental. Todas as coisas que acontecem na nossa vida foram criadas pela nossa mente, ou seja, a forma foi criada pelo nosso pensamento e é sustentado por esse pensamento. Quando esse pensamento deixar de existir, a forma deixa de existir. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz que matéria não existe, porque é fruto do pensamento. Se mudar a forma de pensar, se mudar o pensamento, ela deixa de existir, então não tem uma existência real. E isso vale também em relação ao nosso corpo. Também o homem cuja natureza real é vida e espírito forma o casulo de carne, que é o corpo, com os fios da mente, e nele instala a si próprio e seu espírito. Vida e espírito é luz emanada de Deus, a ideia, ou é mente de Deus, é Deus em si. E espírito é a vibração da força mental da vida espírito, como está na Sutra Sagrada. A mente que abandonou o corpo, que é o espírito, conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. O espírito é a vibração mental da vida espírito, mas ela, quando deixa o corpo, ela conserva a sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Ciência mental. Para mudar a forma, o corpo, a doença, o acontecimento, deve mudar a mente, o pensamento. Quando fala mente, é aquilo que está gravado na mente, que é a composição, que chama de matriz da mente. Composição são os pensamentos, tipo de pensamento, karma negativo, karma positivo, pecado, ilusão, crença, tem várias denominações. Mas o que importa é que essa composição, quando falo em mente, não é o pensamento que eu estou pensando agora. Isso daí vai compor a matriz da mente, que futuramente vai se manifestar como alguma forma. Então, para mudar a forma, ou mudar o corpo, ou alguma doença, ou qualquer coisa, ou acontecimento da minha vida, eu tenho que mudar a composição da matriz da mente que criou a forma. Quando fala que vida e espírito formam o casulo de carne com fios da mente, está querendo dizer vibração mental, pensamento. Então, o espírito é vibração mental da vida e espírito. Quando morre, o espírito desgarra, e aí a pergunta, onde vai a vida e espírito? Não vai ficar junto. Por isso que no budismo diz que ela não faz essa individualização, diz que volta como se fosse uma água que caiu no oceano e faz parte daquele oceano. Seria isso.
Mas não importa. O que importa é que o espírito conserva a sua individualidade com a sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Para mudar a forma, então, para mudar o curar da doença ou mudar aquilo que está acontecendo na nossa vida, é preciso que o espírito comande a mente. Mente quer dizer o cérebro. O espírito é a vibração mental da vida espírito. Por isso, basta conscientizar que nossa natureza é a vida espírito para mudar o corpo. Mudar o que acontece no seu corpo é bem fácil por causa disso. As pessoas dizem milagre, mas não é nada muito de milagroso, porque se você entender que a vida é espírito que criou o corpo, se você conscientizar que você é vida espírito, automaticamente ela vai dar um tipo de um reset, né? É como o computador ou celular ou qualquer aparelho eletrônico que não está funcionando, você dá reset, carrega o sistema operacional, vai voltar a funcionar, volta à origem. E é exatamente isso que acontece. Em relação ao corpo, é bastante simples o processo. Quem criou o nosso corpo foi nossa natureza real, que é a vida espírito, que teceu o casulo de carne, com fios da mente, e dele instalou a si próprio seu espírito. Portanto, basta conscientizar a nossa natureza real, que é o de sou, para resetar o nosso corpo original perfeito. Aí a pessoa diz que é milagre. Não há nada de milagroso. Vida espírita, então, é quem comanda o espírito, porque espírito é vibração mental da vida espírito, e espírito comanda a mente, que é o cérebro, e que comanda a nossa vida. Portanto, comande a sua vida com o poder da mente. Vida, espírito, força da vida, do eu verdadeiro, do que sou. Não é comande sua vida com o poder da minha mente, ou da sua mente, ou da mente com M minúsculo, que é inteligência cerebral, leis mentais, mentalização, etc., etc. É o grande problema das pessoas que leem esse livro. Leem avidamente para aprender um truque para poder prosperar, para resolver problema, usando a inteligência humana, usando as leis mentais ou querendo aprender uma técnica de mentalização. Mente é instrumento da mente de Deus. Se você usar como instrumento da mente de Deus, tudo pode acontecer, mas se você usar como sua mente, a mente, como ela é a criação como se fosse extensão da mente de Deus, tem o poder criativo da mente de Deus, mas não é tão perfeito, porque a nossa mente é carente de sabedoria, fazer besteira. Esse é o grande problema. Portanto, não comande a sua vida com o poder da sua mente. Comande a sua vida com o poder da mente. Ou seja, seu eu verdadeiro, tua vida, espírito, tua natureza divina, teu de sou, dá o nome que você quiser. Não fica querendo pensar, né, qual a diferença entre vida e espírito, natureza divina, eu verdadeiro, de sou, reino de Deus, céu, é tudo a mesma coisa. Quanto mais começa a pensar qual que é a diferença, o que que é isso, o que é aquilo, mais vai confundir a cabeça. Se é para comandar sua vida com o poder da mente de Deus, para que serve a mente? Para que servem as leis mentais? Essa é a questão. A mente serve para você fazer teu projeto de vida, prosperar materialmente. Usar a mente, ou lei da causa e efeito, lei da causalidade,
tendo como linha guia a verdade vertical, que é o ser, para possuir a riqueza material. Então, é isso. Nós estudamos esse ano. Já viemos estudando esse assunto sobre verdade vertical e verdade horizontal, mas é no livro que estudamos esse ano, o Sermão da Montanha, que fala mais sobre esse assunto. E é no livro do Sermão da Montanha que fala mais sobre lei da causalidade. Se alguém quiser aprofundar a lei da causalidade, o livro mais específico que tem dentro da Seiichana é o livro Sermão da Montanha, que está basicamente o livro todo, ele vai falar da lei da causalidade. Mas antes de entrar na lei da causalidade, ele diz como que tem que funcionar o nosso mundo, nossa vida. Ele diz que a verdade vertical, ou as linhas verticais da urdidura, deve guiar a verdade horizontal, que é a nossa mente, o nosso pensamento. Se eu fizer isso, eu vou tecer tecido bonito. Se eu não fizer isso, o tecido aqui vai sair feio. Então, é isso que é a principal aplicação. Se você quiser aplicar Seichan-no, você tem que aplicar esse princípio. Querer aplicar Seichan-no sem usar verdade vertical e verdade horizontal é como andar uma carroça que tem duas rodas, só que um lado está furado. Nunca vai para frente, vai ficar girando só no mesmo lugar. E é o que a maioria das pessoas fazem, só quer usar a verdade horizontal, aliás, a mente, né? Lei da mente ou mentalização, e querer mudar a vida, quer comandar a sua vida com o poder da sua mente. Então, só está usando a verdade horizontal. Por que que você tem que usar esse procedimento, usar a verdade vertical e a verdade horizontal? O que acontece quando a nossa mente agir desligada, diferente da mente de Deus, não, da sua vontade? Sua vontade não quer dizer que Deus escreveu, você tem que fazer isso, fazer aquilo assim, tá? Sua vontade significa os princípios. É o princípio do amor, o princípio da vida, o princípio da sabedoria, o princípio da alegria, o princípio da harmonia e assim por diante. Isso é a vontade de Deus. Quando você não segue esses princípios, você cria aquilo que chama de fenômeno falso, que são as coisas ruins da nossa vida. A doença, a pobreza, sofrimentos, que são criações da mente humana, diferente da mente de Deus, criações da mente humana desligada da mente de Deus. Por isso que você tem que seguir. Você não é obrigado, mas se você não seguir alguns fundamentos, você vai fazer besteira. Não é que você tem que ter um manual. Eu nunca tive um manual escrito. Mas hoje eu sei por que a minha vida melhorou, por que deu certo, porque, embora eu não tivesse seguido uma cartilha na vida, eu sempre segui os princípios antes de fazer qualquer coisa, pensar e agir, pensa primeiro se isso está dentro do fundamento. Claro, você erra, mas você erra muito menos. E o segredo do sucesso dessa vida é errar pouco. Não é errar nada, é errar pouco. É só isso. Porque se você errar pouco, o resto dá certo. Então, é muito fácil. Eu fiz isso sem seguir nenhuma cartilha, né? Que eu tenha feito um projeto, não é que eu tinha pensado como é que eu tenho que aplicar Seitianoye na minha vida. Era uma coisa que eu sempre vinha pensando, como é que tinha que estruturar isso. Alguma coisa sempre me dizia que o projeto Prosperidade, o ciclo estava errado.
Quando a mente humana age desligada da mente de Deus, tece o tecido, forma o acontecimento de forma imperfeita. Isso vai sair perfeito. Se não tiver essa linha da urdidura, o tecido sai feio. Então, na nossa vida também acontece a mesma coisa. Saem coisas erradas, saem coisas imperfeitas, coisas ruins, em situações mais graves, você fica doente, fica pobre, passa por dificuldade, por dor, sofrimento, etc, etc. O Thomas Hartnett é bem enfático. Tem um livro que quando eu li pela primeira vez, até levei susto, porque ele foi tão enfático, que ele geralmente não era. Não importa quanto intensa seja a sua fé, não importa quão intensa seja a sua força mental, não deve criar aquilo que não foi criado por Deus. Não deve. Mas você pode, né? Esse é o problema. A base do projeto Prosperidade é usar a verdade vertical e a verdade horizontal. Na parte de cima, você tem que as linhas guias da linha verdade vertical, que é amor, alegria, provisão, vida, sabedoria, harmonia. Essas linhas aqui. Aqui no mundo horizontal, na verdade horizontal, no mundo fenomênico, esse mundo é o mundo da manifestação da mente, regido pela lei da causa e efeito das leis mentais. Portanto, você tem que usar leis mentais para fazer as coisas aparecerem aqui. Só que tem que ser guiado por essas linhas. Projeto Prosperidade, então, é usar a mente, ou leis mentais, os fios horizontais do pensamento, guiado pela mente de Deus, ou seja, a sua vontade, os fios verticais da verdade, que é aqui, tecer o tecido. Tecer o tecido é fazer aparecer aquilo que você deseja, ou as coisas boas da vida, né? Bom, imagino que ninguém queira receber coisas ruins da vida. Então, eu estou dizendo coisas boas da vida. Traduzindo as linhas verticais, então você tem que expressar Deus nesse mundo, fazer sua vontade na Terra, e você tem que vivificar o próximo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, seriam essas duas coisas. Você tem que estar sempre perguntando: eu estou seguindo isso? Tem várias formas de você fazer esse tipo de pergunta, né? Uma das coisas que se pode fazer é como Deus agiria numa situação dessa, como um filho de Deus faria. Eu acho mais fácil, né? Fazer pergunta para você mesmo, como faria um filho de Deus nessa situação? A primeira resposta que vier é a orientação de Deus, ou seja, da tua vida espírito, ou da tua consciência, que é a verdadeira. Daí para frente é tudo raciocínio humano do cérebro, não vale mais nada. Então, esse é o fundamento que tem que seguir na vida para fazer qualquer coisa, inclusive o projeto Prosperidade, que é manifestar coisas boas da vida. Se quiser manifestar coisas ruins da vida também, é só ignorar essa parte de cima. É bem fácil. Bom, ninguém quer aprender a fazer isso, né? Manifestar coisas ruins da vida. Mas se quiser, é bem fácil. Quais são os pontos fundamentais para o êxito do seu plano de vida? Primeira coisa é esse mundo é regido pela lei da causa e efeito, ou seja, aquilo que você faz, o outro faz para si mesmo. Dar é a causa e o efeito é o receber. Por isso que é darás e receberás. O que faz ao outro, faz para si mesmo. E da causa e efeito, basicamente, resume-se: darás e receberás. Dará é a causa e o efeito é o receber. Sendo assim, sem o dar, não há o receber. Por isso, primeira coisa, se você quiser concretizar alguma coisa na tua vida, você tem que semear
a causa que é o dar. Primeira coisa que deve fazer é o projeto para dar algo bom ao outro. Dar algo bom é vivificar o outro, fazer o outro feliz, ajudar, suprir, facilitar a vida do outro, produzir coisas que ajudem a facilitar a vida do outro. Dar algo bom não quer dizer doar, né? Não é dar de graça. Doar é dar de graça. Então, dar, no caso, seria profissionalmente. Ou seja, você vai cobrar, vai receber. Não há nada de errado em receber. E aí entra a questão do dízimo. Dízimo não é mandamento de Deus. Tem um livro que o professor Massaro Taniguchi foca bem. É um livrinho pequenininho, esqueci o título do livro, mas tem um capítulo que ele fala sobre dízimo. Uma das coisas que ele diz assim, dízimo, você tem que dar com sabedoria. Existe um momento para você doar e existe um momento para negar. Tem que saber isso. O quanto vai doar também você tem que saber. Tem muitos religiosos. Você tem que doar, em vez de você investir no banco de investimento, faz investimento do banco de Deus. Eu acho isso uma furada, ficar falando esse tipo de coisa. Você tem que doar aquilo que tua sabedoria vai te dizer. Não existe uma obrigatoriedade, mas é bom seguir a regra do dízimo, que é 10% do teu ganho. Se isso não vai te prejudicar ou se não vai botar em situação crítica, mas não adianta fazer isso por uma crença cega. Se eu doar a Deus, Deus vai me dar o que eu necessito. Eu já vi isso muito dentro da seita noiana. Trabalha para Deus, que Deus vai cuidar da tua vida. Primeira coisa, se tivesse entendido a seita, a pessoa nunca ia falar disso. Deus não tem nada a ver com o que acontece na nossa vida, com o mundo fenomênico. Esse mundo fenomênico é manifestação do pensamento. Portanto, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ganhar na loteria, se eu vou ter aumento, se eu vou ser promovido, isso aí não tem nada a ver com Deus. Então, não tem nada essa de falar esse tipo de coisa. Trabalha para Deus que Deus vai cuidar de você. Isso não existe. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não é verdade se você entender que esse mundo é mundo da manifestação da mente. Deus não tem nada a ver com o que acontece na nossa vida. Falar esse tipo de coisa, a gente que nunca leu o livro da Seitonoi, nunca entendeu de verdade a doutrina da Seitonoi. Se tivesse entendido, jamais iria falar uma coisa dessa. Primeira coisa, então, da parte do projeto que você tem que fazer é o do dar. E depois você tem que fazer o do receber. Por quê? Porque darás e receberás não especifica o que irá receber. Aliás, nem especifica o que você tem que dar. Por isso você tem que fazer projeto do dar. Aí vai perguntar o quê? Qualquer coisa que você quiser dar. Qualquer coisa que faça bem ao outro, você vai fazer. Vai fazer isso profissionalmente ou não profissionalmente. Mas se você produzir coisas que vai fazer o outro feliz, você está dando alegria. Se você estiver dando alegria, você vai receber alegria, ou seja, coisas que vai dar alegria para você. Só que dar alegria para você, você tem que dizer: isto vai me dar alegria. A lei não sabe. Este mundo é o mundo da manifestação da mente. Eu tenho que dizer, a minha mente tem que dizer:
Deus não tem nada a ver com isso. Deus não vai ficar vai adivinhando o que você quer. Terceiro, a causa só se manifesta quando encontrar meio, condição, oportunidade. Ou seja, você tem que agir para criar o meio, a condição, a oportunidade. Se você não agir, não adianta semear a causa. Não adianta querer receber se a causa só se efetiva quando encontrar meio, condição ou oportunidade. Vai ficar esperando a sorte trazer a condição, a oportunidade, ou você tem que agir? Você tem que agir. Se você não agir para criar o meio, a condição, a oportunidade para o teu semente da prosperidade efetivar, ela não vai efetivar. E se a causa só se manifesta quando encontrar meio, condição, oportunidade, e se você sabe que fez bastante besteira na vida, você tem que dar um jeito de não criar meio, condição, oportunidade para essa causa ruim manifestar na tua vida. Né? Deve agir para não dar oportunidade para o karma negativa, crença negativa efetivar. O que faz isso? E é onde Seichonoye trouxe a nova luz da salvação, que é a revelação divina da grande agonia, que é o perdão, reconciliação e gratidão. Perdão está querendo dizer arrependimento, tá? Na verdade, tudo isso é arrependimento. Aquilo que semeou, mesmo coisa negativa, se você entender o princípio fundamental, Deus age sempre no sentido de manifestar o amor, a vida e a sabedoria. Você vai entender que mesmo as piores sementes que você semeou na tua vida, ainda assim, ela não vai manifestar como espinho para espetar você, mas sim para ajudar você a crescer. Por isso que você tem que praticar o perdão, reconciliação e gratidão, ou seja, você só pratica perdão, reconciliação e gratidão quando você tiver arrependimento. Sem perdão, sem arrependimento, é como o periquito ficar falando repetida coisa. Eu te perdoo, tu me perdoas, não serve para nada. Tem gente que diz que isso entra no subconsciente e faz efeito. Eu até acredito, mas tem que fazer muito. Perdão sem arrependimento não serve para grande coisa, né? Na Seitianoye tem uma época, acho que ainda não sei, faz tempo que eu não vou, mas qualquer coisa a pessoa falava, faz oração de perdão, mas não ensinava, porque por que tem que fazer oração de perdão, né? Dizia que teu subconsciente tem que ser limpo. Eu achava isso uma besteira, né? Oração vai limpar teu subconsciente? Oração não vai limpar, seu subconsciente não tem comando de elite, né? Que uma borracha para apagar. Agora, a oração de perdão é uma borracha que apaga as besteiras que você botou no teu subconsciente. Qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida não é para prejudicar, não é para nos ferir, não é para nos fazer sofrer, mas para fazer aprender, ou seja, para arrepender. Projeto de prosperidade, então, tem que determinar o receber, mas para receber deve ter a causa que é o dar. Erro, né? Que eu vejo hoje que o projeto Prosperidade dava era só no ênfase no receber, né? Escreve isso, escreve aquilo, escreve teu desejo, escreve tua necessidade. Isso é receber. Não existe o receber sem o dar. Portanto, tem que fazer o projeto do dar. Ah, eu já fiz muitas coisas boas, já acumulei muitos créditos bons. Bom, aí parabéns. Aí nem precisa fazer nem projeto prosperidade. Se tem tanto crédito no Banco do Céu, basta pensar assim, eu quero, já está aparecendo na tua frente.
Se teu crédito no Banco do Universo é tão grande, com toda certeza não precisa fazer nenhum projeto. Mas se você precisa fazer projeto, porque não tem crédito suficiente, então, a primeira coisa que tem que fazer é projeto do DAR. Projeto da prosperidade também não vai apagar uma causa semeada, né? Porque lei do karma existe o pagamento da dívida, o pagamento da dívida, ou seja, você tem que pagar pela compreensão da verdade, que leva ao arrependimento, ou através da dor e sofrimento, que também leva ao arrependimento. Só que isso é um processo lento e doloroso. A maioria das pessoas não percebe por que está passando por dores e sofrimento. Isso leva a mais raiva. Na verdade, é um looping que só aumenta a dor e sofrimento, porque não consegue entender por que está acontecendo isso. Mas se acontecer alguma coisa ruim, a primeira coisa que você tem que pensar é assim: através disto, alguma energia negativa, que é o karma negativo, desintegrou, dissipou, foi embora. E aí você vai pensar: eu vou dar um jeito de nunca mais semear esse tipo de coisa na minha vida. E aí você vai ter que seguir o princípio da linha verdade vertical, em tudo que você pensar e tudo que fizer. É só isso. Não tem que fazer mais nada. O projeto não vai alterar aquilo que está acontecendo, não apaga uma dívida. Para pagar a dívida, preciso gerar riqueza. Não vai harmonizar ninguém com ninguém o fato de escrever, eu quero harmonizar com fulano. Já vi muito projeto desse tipo, né? Projeto da minha vida desse ano é harmonizar com fulano. Não adianta escrever isso. Tem que reconciliar, perdoar e agradecer. Não tem outra coisa, não precisa escrever isso. Escrever que quer harmonizar não serve para nada. Quando fizer um projeto, o que tem que lembrar é que a mente do universo acolhe ideia com suficiente intensidade. Então, tem que ter intensidade. Qual que deve ser, resumindo tudo isso, fizer uma estrutura do projeto Prosperidade, é isso. Primeiro objetivo, que é a finalidade da vida, que é aqueles objetivos, finalidade do mundo, que você tem que expressar Deus na Terra e vivificar o outro. Seria o início, que é a tua verdade vertical, que vai ter de guiar o resto. Segundo ponto, você tem que dar, né? Relacionar aquilo que você vai fazer para vivificar os outros. Aí você vai escrever a tua necessidade e vai agradecer 10 vezes durante o dia, durante 3 semanas. Por quê? Porque tem que ter suficiente intensidade. Não é magia nem nada. Se você só escrever, você vai esquecer. Às vezes dá certo. Tem muita coisa que eu escrevi e realmente eu sabia que uma hora ia dar certo, né? Então nem pensava mais no assunto. Depois de 10 anos deu certo. Uma hora dá certo. Uma coisa fundamental é necessidade, não é minha necessidade. Minha coisa egoística, de vaidade, de porque o vizinho tem, porque a amiga tem, porque fulano tem, porque fulano fez. Isso é comparação esdrúxula e inútil do ego. A cada necessidade, você tem que especificar o plano para criar o meio, condição, oportunidade para a causa se efetivar. Escrever necessidade, você semeou a causa, mas a causa só se efetiva se você ela encontrar o meio, condição, oportunidade. Você não vai esperar o acaso fazer isso. Você tem que agir. Então, seria o teu plano de ação. E a quarta coisa que você tem que ter é você tem que purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão, que são as práticas, exercício, leitura de livros, sutras, reconciliação, etc., etc., que você tem que fazer.
Bom, é isso que tem que ter dentro do teu projeto. Se eu fizer um projeto, eu faria desse jeito, estruturando tudo isso que nós vimos hoje. Começa pelo objetivo, você tem que dizer o que é fazer sua vontade, né? Tem que escrever o que é amar o próximo, vivificar o próximo. Então, essa parte principalmente vai ser o teu dar, né? Relacionar o que você fará para vivificar os outros. Todo mundo deve ter ideia de quanto tem saldo no Banco do Universo, né? Se você acha que é pouco, dá um jeito de aumentar. Quanto tem que aumentar e é problema de cada um. Eu não sei a vida de cada um, o que fez, deixou de fazer, mas isso aqui depende muito do quanto você acha que tem de crédito no Banco do Universo. Se você tem muito, muito, muito sobrando, você não precisa nem fazer projeto. Isso é com toda certeza. Para que fazer? Tem tanto crédito que qualquer coisa que você tiver necessidade vai aparecer na hora. O crédito que tem no banco não é uma coisa que está num banco que o banco quer reter, né? Ela está louco para que você dê um jeito de usar. Então, basta só pensar, né? Eu tenho tal necessidade, vai ser praticamente imediato. Se depois do dar, você tem que especificar o receber. O receber seria as tuas necessidades. A cada necessidade, você tem que fazer um plano de ação, depois tem que fazer as práticas, que é mais importante. Purificar a matriz da mente, porque se você tem créditos negativos aqui no Banco do Universo, tem que dar um jeito de eliminar, né? Então, aqui tem que praticar. Quanto tem que praticar? Cada um tem que estabelecer uma meta, quantificar. Você tem que fazer anotação, né? Porque se você não anotou se você praticou ou não, você acha que praticou, né? Mas não está praticando nada, né? Se você anotar, se eu estou fazendo as práticas todo dia, botar um X, qualquer coisa, você vai ver, eu não estou fazendo direito. As pessoas que não colhem porque não fazem as coisas direito. É simples assim. As inscrições para a Caminhada da Prosperidade 2025 estão abertas. O livro, o que vamos estudar, é o livro da Sutra Sagrada, Preleções da Sutra Sagrada. Qual o objetivo da Caminhada da Prosperidade? Caminhada é caminhada, não tem propriamente um final, mas o final tem que ser feliz. Para pessoas que não participam ainda, eu convido a ver o vídeo explicativo A Caminhada da Prosperidade é para libertar a mente rica, que está publicada no canal da Prosperidade. É fundamental ver o que é a Caminhada da Prosperidade. Muitas pessoas se inscrevem pensando que é um curso. Não é curso de prosperidade. É um curso no sentido de estudar a verdade da vida, aprender a praticar, aprender a fazer exercícios, mas não é curso, não há propriamente um curso de prosperidade. Não existe fórmula mágica para uma pessoa prosperar. Por quê? Por causa da matriz da mente. Cada um tem uma composição diferente, não há como generalizar um curso de prosperidade. Para inscrever, favor enviar e-mail para orlando@canaldaprosperidade.com, enviando o nome completo, a cidade, o estado e principalmente o número do telefone do WhatsApp com o DDD. Muito obrigado, muito obrigado. Sucesso a todos.